E se eu te dissesse que bem embaixo dos Estados Unidos existe um vulcão tão gigante que, se ele explodir, pode destruir países inteiros e mergulhar o planeta em um caos total? Esse é o supervulcão de Yellowstone, uma verdadeira bomba relógio escondida sob a superfície. E o pior, alguns cientistas acreditam que ele pode estar mais perto de explodir do que imaginamos. Será que estamos diante de uma catástrofe iminente? Fica até o final, porque você vai se surpreender com o que os cientistas já descobriram sobre essa ameaça silenciosa que pode acabar com a civilização. Se o supervulcão de Yellowstone explodisse hoje, as consequências seriam catastróficas desde o primeiro segundo. A explosão em si seria tão poderosa que destruiria tudo em um raio de 80 quilômetros ao redor da caldeira. Cidades inteiras seriam apagadas do mapa em questão de minutos. A força dessa erupção seria milhares de vezes maior do que a de qualquer vulcão ativo hoje. As cinzas vulcânicas, lançadas em alta velocidade, cobririam uma área gigantesca. Estima-se que 2/3 dos Estados Unidos ficariam debaixo de uma espessa camada de cinzas, causando o colapso de infraestrutura, sufocando plantações e tornando o ar tóxico para milhões de pessoas. E não pararia por aí. Partes do Canadá e do México também seriam atingidas, mas esse seria só o começo. O maior perigo vem do céu. A quantidade absurda de cinzas e gases vulcânicos lançados na atmosfera formaria uma cortina que bloquearia a luz do sol por meses, ou até anos. Esse fenômeno é conhecido como inverno vulcânico, e ele derrubaria as temperaturas em todo o planeta. O impacto na agricultura seria devastador. Sem luz solar suficiente, as colheitas no mundo inteiro falhariam, gerando uma crise alimentar global. Países inteiros enfrentariam fome em massa e falta de recursos básicos. O clima global entraria em colapso. Tempestades anormais, secas intensas e um resfriamento abrupto do planeta causariam destruição em cadeia. Ecossistemas frágeis seriam os primeiros a sucumbir, levando à extinção de várias espécies. E se você acha que isso é exagero, saiba que algo parecido já aconteceu antes. A erupção do supervulcão de Toba, na Indonésia, há cerca de 74 mil anos, quase extinguiu os primeiros humanos. A população global caiu para menos de 10 mil indivíduos, e Yellowstone tem um poder de destruição semelhante ou até maior. Agora que você já sabe o tamanho do estrago que Yellowstone pode causar, surge a pergunta: isso pode acontecer a qualquer momento? Bom, a resposta é um pouco mais complexa do que parece. Os registros geológicos mostram que o supervulcão de Yellowstone já explodiu 3 vezes nos últimos 2,1 milhões de anos. A primeira há 2,1 milhões de anos, numa erupção que criou uma caldeira gigantesca. A segunda há 1,3 milhões de anos. E a última, a mais conhecida, foi há 640 mil anos. E é aqui que muita gente se assusta. Porque se você fizer as contas, parece que estamos atrasados para a próxima grande explosão. Essa ideia de que estamos no prazo para uma nova erupção é popular, mas não é bem assim que funciona na prática. Os vulcões não seguem um cronômetro exato, e segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, não há sinais claros de que uma nova erupção esteja próxima. A verdade é que, apesar de Yellowstone ser um gigante adormecido, os cientistas acreditam que as chances de uma supererupção acontecer em qualquer ano são de 1 em 730 mil, ou seja, extremamente baixas. E antes de entrar em pânico, tem outro ponto importante. Yellowstone é um dos lugares mais monitorados do mundo. Cientistas acompanham de perto atividade sísmica, terremotos pequenos e tremores, mudanças na superfície, como o levantamento ou afundamento do solo, gases vulcânicos que escapam da caldeira. Qualquer anomalia é detectada rapidamente, e até agora, tudo indica que o magma está em uma camada profunda e estável, sem risco imediato de uma explosão catastrófica. Mas, será que estamos realmente seguros? Porque, como a história já mostrou, a Terra pode ser imprevisível. Se o supervulcão de Yellowstone entrasse em erupção, a humanidade teria algum plano para lidar com uma catástrofe desse nível? Bom, a resposta é mais ou menos. Os Estados Unidos têm um plano de emergência para lidar com desastres naturais e Yellowstone não fica de fora. Existe um plano de evacuação para milhões de pessoas que vivem em áreas próximas à caldeira. Estados como Wyoming, Idaho e Montana seriam os mais afetados, e os governos estaduais e federais já têm esquemas para deslocar moradores dessas regiões em caso de emergência. Só tem um problema: em uma supererupção, as cinzas se espalhariam rápido demais. Em poucas horas, boa parte do país já estaria debaixo de uma nuvem tóxica. Evacuar milhões de pessoas em tão pouco tempo seria um desafio gigantesco. Você deve estar pensando, mas será
que a ciência não pode impedir isso? Os cientistas já estudam formas de aliviar a pressão do magma, e uma das ideias mais discutidas é perfurar a caldeira e injetar água para resfriar o magma. Parece algo saído de filme de ficção científica, né? E na prática, é mesmo. Perfurar um supervulcão é extremamente arriscado. Se algo der errado, a própria perfuração poderia desencadear uma erupção. Por isso, até hoje, não existe uma solução prática ou segura para impedir uma explosão desse tamanho. A humanidade já sobreviveu a desastres gigantes no passado, e provavelmente sobreviveria a Yellowstone também, mas o mundo que a gente conhece mudaria para sempre. Com a queda de temperatura causada pelo inverno vulcânico, plantações em todo o planeta seriam destruídas, levando a uma crise alimentar global. O transporte aéreo seria interrompido por causa das cinzas, e cadeias de suprimento internacional colapsariam. As economias entrariam em colapso, e países menos desenvolvidos seriam os primeiros a sofrer com a fome e as doenças causadas pelas mudanças ambientais. Mas por mais assustador que pareça, há um lado positivo. Os cientistas monitoram Yellowstone em tempo integral. Se algo anormal começar a acontecer, saberemos com antecedência. Pelo menos é o que esperamos. No fim das contas, o supervulcão de Yellowstone é um lembrete de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, ainda somos pequenos diante das forças da natureza. A qualquer momento, uma explosão dessas poderia mudar o planeta para sempre. E mesmo com todo o monitoramento, a Terra pode ser imprevisível. A questão é, será que a gente está pronto para enfrentar uma ameaça tão colossal? Eu vou ficando por aqui, mas me conta nos comentários. Você acha que estamos preparados para uma mega erupção? Ou seria o começo do fim?